Aleluia! Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Estão com expectativas? Estão com frio? Alguns, né? O bom é que nesse período de música a gente já consegue se aquecer, já consegue aí se juntar com os nossos irmãos, né? O fogo do Espírito também vai nos aquecendo. E glória a Deus por isso. Que coisa boa estarmos aqui. Que bom que você venceu aí o frio. Não se abateu, amém? Venceu a sua carne. E já que você fez tudo isso, então aproveita 100%, amém? Desse culto. Eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Deus já está compartilhando coisas a seu coração. Enquanto a gente estava nesse momento de música tão poderoso, nós fizemos declarações poderosas a respeito de família, a respeito da palavra de Deus, amém? Que coisa boa. Queridos, ontem, antes da gente dar início aqui à palavra, eu queria só agradecer vocês e também comunicar àqueles que não sabem, a gente teve uma reunião maravilhosa, amém? Uma reunião de líderes e colaboradores, pessoas que servem nessa igreja local. Hoje nós contamos com mais de 300 colaboradores. Você pode dar um glória a Deus? E como o pastor falou para nós, toda vez que a gente contempla, né, tudo que Deus está fazendo, a gente não consegue agir com normalidade, porque a gente vê que é Deus fazendo, né? Existe um poder dele envolvido com essa obra. E quando a gente começou, era realmente nós dois quem servíamos. E depois foram chegando as pessoas, né, pastor Ângelo e tantos outros que foram chegando, um após um, e todos somando essa visão e servindo de coração. Então, quando a gente vê o que o Senhor tem feito e quantas pessoas nós alcançamos com este grupo de pessoas e quantos ainda nós vamos alcançar, nós ficamos muito felizes. Você está feliz com isso? Amém. Glória a Deus. Queridos, você sabe que a gente está no mês da família e... Deixa eu só arrumar aqui que ele não está virando. Peraí que meu marido usou ele de manhã. Arrumei. Eu emprestei para ele. Não vou nem ficar brava, né? Mês da família, a gente está aprendendo tudo sobre família. Que coisa maravilhosa, mas não tem problema não. E, queridos, antes da gente iniciar, eu queria aproveitar. Nós estamos no mês da família, como você sabe, a gente tem compartilhado palavras aqui, ensinamentos a respeito de diversas áreas. E quando a gente vai conversando sobre cada assunto, né? Esposa, marido, filhos, a gente vê como é um assunto vasto e que, na verdade, a gente poderia compartilhar sobre isso muitos meses e de muitas formas, porque 40 minutos, 50 minutos é até pouco diante do conteúdo que a Bíblia tem para nos ensinar. Mas eu queria aproveitar, já que hoje é o mês da família e eu estou com o microfone, eu queria honrar a vida de uma pessoa muito especial, que é aniversário dela hoje, que é a minha mãe. Queria que ela ficasse de pé para você aplaudir ela. Ela levou um susto. Obrigada, mãe. Eu pedi essa licença aqui nesse momento do culto para fazer isso. Eu queria honrar a vida da minha mãe. Eu não sei quantos aqui sabiam, né? Mas ela congrega com a gente. Ela é uma missionária abençoada. Já serviu em tribos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, confins da terra. Já foi para diversas nações. Eu tenho a grata alegria de fazer parte, de ter sido gerada numa família missionária. E isso manteve meu coração num lugar bom por muito tempo e está continuando mantendo por causa disso, porque o missionário tem um coração doador, amém? Tem um coração entregue à obra do Senhor. E eu sou grata por sua vida, mãe, eu sou grata por tudo que você fez, eu sou grata porque você era uma mãe, é uma mãe presente. Hoje eu sou mãe e eu sei o valor daquilo que você fez com ainda mais ênfase, de tudo que você fazia, das pequenas coisas. Cada coisa que eu sirvo meus filhos, eu lembro de você. Quando eu olho o caderno deles, eu lembro de você olhando o meu. Quando eu lavo as meinhas, eu lembro de você lá. E eu falei para ela esses dias, eu falei, mãe, eu às vezes ficava irritada com o barulho da máquina na hora do almoço. Porque minha mãe ama lavar roupa. E era o tempo todo aquela máquina, tec, tec, tec. E aí hoje eu entendo, né? Porque ela teve 3 filhos também, nós éramos em 5. E hoje também nós somos em 5. E eu entendo que a máquina não para. Eu falei, ai, Senhor, como a gente se aborrece, né, por coisas absurdas quando a gente não tem noção. E cada coisa, mãe, que você fazia, você sabia que programa de TV eu devia assistir, você ficava de olho nos desenhos, você ficava de olho nas amizades. E esse cuidado, esse zelo que você teve me ensinou a tentar fazer da mesma forma. E eu sou muito grata, viu? Eu te amo muito. Que o Senhor multiplique sua vida.
Aleluia. Tenho certeza que se você pudesse testemunhar a respeito do que sua mãe fez por você, já seria um maravilhoso culto da família, amém? As mães são maravilhosas. Glória a Deus por isso. Queridos, a gente vai falar um pouquinho hoje, eu estava orando, meditando a respeito disso, e veio várias notas no meu coração durante a semana, eu estava realmente reflexiva sobre, e veio um texto no meu coração, eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. E antes da gente ler, eu quero falar para você, toda vez que eu falo sobre família, é a mesma sensação que eu tenho, muito próxima, não posso dizer que é a mesma, mas é muito próxima de quando eu vou falar a respeito do Espírito Santo. Meu coração se enche de temor. Porque eu sei que família é algo que nasceu no coração de Deus, é a nossa base, é algo precioso, mas eu também sei que cada família é diferente. E a minha oração é sempre a mesma, Senhor, que eu possa falar aquilo que você deseja falar, que eu não venha trazer peso na vida dos meus irmãos, mas que eu venha trazer motivação de crescimento, de aperfeiçoamento, de mudança. Sabe, o Espírito Santo, ele tem força para destruir grilhões. Mas é muito interessante, porque quando Jesus é batizado no Rio Jordão, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba. E eu fico pensando, poderia ter sido um elefante, um leão, mas veio algo leve, algo delicado. E eu acredito que o Espírito Santo, ele sabe como entrar nas entranhas do nosso coração, muitas vezes de forma delicada, para tratar assuntos tão particulares. Eu não conheço a sua realidade, eu não conheço o seu dia a dia, mas o Senhor conhece. Então eu tenho um pedido a você, abra o seu coração, porque o Deus de toda consolação, o Deus de toda orientação, Ele está aqui. E o interesse dEle é fazer a sua vida ser ainda melhor, cumprindo os princípios bíblicos, amém? Então é com esse coração que a gente vai ler esse texto, queridos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Só até aí. Vamos fechar nossos olhos para orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu te agradeço pelo culto dessa noite, o culto que estamos prestando ao Senhor. Pai, o nosso coração se alegra em estarmos aqui. É um privilégio, Pai, estarmos nesse corpo local. É um privilégio podermos estar reunidos aqui, Pai, respirando, vivos, Pai, prontos para receber um bom banquete do Teu Espírito, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada família, por cada pessoa que está aqui, ainda que ela esteja representando sozinha a sua casa. Eu oro para que os princípios lançados aqui neste lugar sejam como sementes no nosso coração, e que o nosso coração nessa noite seja como uma terra fértil, Pai, que absorve essa semente, que não perde o potencial dessa semente, mas que cuida dela, a ponto de que ela floresça, de que ela se rompa e possa frutificar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por inspiração do Espírito, ainda que existam anotações, ainda que existam versículos pré-estabelecidos, Pai, nesse equipamento, eu sei, Pai, que existe inspiração suficiente do Teu Espírito para tratar conosco nessa noite. E nós dizemos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, você é super bem-vindo neste lugar. Fale conosco, trate conosco como você quiser. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Você disse amém, já concordou, amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, é um texto poderoso, muita gente conhece. E, ao mesmo tempo, ele é um texto impactante, porque ele fala, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse texto aqui está trazendo uma importância muito grande, sobretudo a respeito daquilo que nós fazemos com os nossos. E eu entendo que a família, ela é uma base muito importante, né? Nós ouvimos muito sobre isso no corpo de Cristo e tudo mais. E essa mensagem não tem o intuito de desequilibrar o seu coração a ponto de colocar a tua família no centro da sua vida, porque o centro é Jesus, amém? A sua família você tem como um presente, como uma missão que o próprio Cristo te deu. Então, nunca perca isso de vista. Não perca de vista que sua família carrega uma missão e um propósito, porque Deus sempre busca salvar você e a sua família, amém? Foi assim com tantos homens, Ele usou a família de Abraão, Ele usou a família de Moisés, Ele usou a família de Noé, e você via ali propósitos familiares acontecendo em cada casa, em cada lugar. Mas, queridos, o ponto de partida e o ponto de chegada sempre vai ser Cristo.
Amém? Então, a proposta desse mês não é que você idolatre a sua família e coloque ela no coração a ponto de esquecer aquilo que Deus tem demandado a você. Mas o ponto aqui é que você cuide da sua família como a joia preciosa que ela é. Eu costumo dizer, eu dei já esse exemplo uma vez que eu estava ministrando sobre a comunicação na família, mas se você pegar um anel com pedras preciosas, uma joia, um anel de ouro com pedras ali, né, reais e tudo mais, ele tem um grande valor, amém? E ele é bonito, e você vai usar, e aquilo vai brilhar, vai resplandecer. Mas se você perder só uma pedrinha daquele anel, ainda que ele seja maravilhoso e seja uma joia, você não vai se sentir confortável de usá-lo. Porque ainda que ele tenha muito valor, você concorda que monetariamente ele continua tendo muito valor, mas está faltando alguma coisa, e aquilo é incômodo para os olhos. E aí, por isso, você vai deixar guardado, e até que você conserte, você vai voltar a usar. Então, é com essa delicadeza que a gente precisa olhar a nossa família. Ela tem um grande valor para o Senhor. Foi Ele que nos deu, mas nós precisamos ter zelo com cada pedra preciosa que tem ali dentro. Amém, queridos? E quando a gente lê esse versículo, eu fui procurar o sentido original da palavra cuidado. Não num dicionário em português, porque as palavras em português elas podem ter um sentido, mas quando nós buscamos as palavras no original, de como foi escrito a Bíblia, isso traz um sentido ainda mais amplo. E essa palavra cuidado aqui, no grego, no original, ela tem uma conotação, eu anotei aqui para que eu não esquecesse, eu achei tão interessante, porque diz assim: ação deliberada e antecipada de suprir necessidades, especialmente da própria família. Não é apenas sentimentos ou boa intenção, mas é uma ação prática e responsável. Olha que poderosa essa definição. E me chamou a atenção porque quando você vai ver pela etimologia da palavra, pelo significado, né, do prefixo e tudo mais, você vai ver que ela realmente tem a ver com pensar antes, considerar antes. É uma questão de planejamento. Quando a gente faz algo com responsabilidade intencional, aquilo, de certa forma, ocupa o nosso pensamento. Não é verdade? Para quem aqui tem uma família e já se casou, ou já tem filhos, você sabe que os cuidados familiares, eles exigem de nós muita antecipação. Graças a Deus, hoje existe muita tecnologia, e se você esqueceu, de repente, de descongelar um dia antes a carne, você consegue ter ferramentas que te ajudam, né? De repente, a função de descongelar, no micro-ondas. Esses dias descobriram que você coloca a panela em cima, assim. Você já viu essa? Funciona mesmo, eu testei, gente. Peguei lá um pacotinho assim, coloquei o fundo da panela em cima, em 10 minutos tinha descongelado. Impressionante, né? Não sei muito qual é o sentido físico da coisa, acho que é condutor de térmico, né? Não sei se o metal ali embaixo. Eu não sei o porquê, mas acontece. Mas se você tem uma família, você sabe que esse cuidado antecipado, essa ação deliberada, antecipada de suprir necessidades é algo constante na sua vida. E a Bíblia está falando justamente sobre isso. Se alguém não tem cuidado dos seus, ou se alguém não tem colocado a sua família como nesse lugar de foco, de responsabilidade, de pensamento, de gestão, de planejamento, isso não vai dar bom. É isso que a Bíblia está dizendo. Existe em nós uma ação responsável. A gente não pode levar a nossa família e os nossos de uma forma muito leviana. Porque se a gente não consegue entender que cada ação vai gerar um resultado, a gente vai começar a ter resultados que a gente não quer e depois nós vamos tentar solucionar de forma emergencial. Mas sabe que solucionar de forma emergencial geralmente não vai dar o mesmo resultado do que se você se antecipa? Isso não quer dizer que o nosso Deus não possa nos ajudar em pequenas derrapadas, mas Ele quer te instruir de forma antecipada. E esse mês da família é muito sobre isso também. É o Senhor nos lembrando, nos trazendo reforços, porque a nossa rotina é puxada. O dia a dia de todo mundo é puxado. E às vezes a gente cai meio que no automático, no mecânico, e a gente esquece que a inspiração de Deus para cuidar da nossa família ela é muito importante. Esses dias eu vou te dar um exemplo prático, pessoal, simples. Talvez nada espetacular para você. Mas eu quero que você entenda que Deus está envolvido na inspiração do Espírito Santo para que você cuide da sua casa também. Eu estava em casa e toda vez que eu faço a janta, à noite eu finalizo, ali as crianças terminam, eu falo, vai tomar banho, ou antes ou depois, e eu vou arrumar a cozinha. E nesse dia, o Lucas tinha tido reunião aqui de diretoria, a gente está numa rotina forte, né? Então, tem tido bastante reunião e tudo mais.
E ele saiu e eu fui fazer o que eu sempre faço. E eu estava cansada, eu queria terminar logo. Eu falei, quer saber? Eu vou mandar eles fazerem as coisas. E eu vou arrumar a cozinha, porque aí quando terminar, eu termino tudo junto. E eu vou descansar, que é o que eu quero fazer. Só que na hora que eu comecei a arrumar a cozinha, o Espírito Santo falou, pare. Você vai fazer isso depois que eles dormirem. E quando eles saírem do banho, você vai chamar eles e você vai fazer um culto com eles. E eu falei, amém. E eu pensei, né, o que eu vou falar? Ele falou, da mesma forma, eu vou te inspirar, né? Igual eu inspiro você para pregar lá para o povo todo. E aí eu falei, amém, Senhor, o que eu vou falar? Ele falou, fale sobre o meu amor, fale sobre a profundidade do meu amor, fale que eu os amo. Lembre eles sobre isso. E eu falei, amém. E eu sentei com eles, li aquele texto de Paulo, que ele fala sobre você estar firmado no amor do Senhor, firmado com as raízes. E aí eu comecei a conversar com eles, vocês sabem o que é raiz? Eu sei, mãe, então, a raiz de vocês tem que estar no amor de Deus, porque Deus ama mais vocês do que eu amo. E aí Paulo fala que a gente tem que entender o que é altura, profundidade. Vocês sabem o que é um cubo? Sei, mãe, então, as dimensões. E a Clara no meio querendo falar outra coisa da bala, do pirulito. E eu... Então, não é aquele culto que é muito organizado como esse, né? Que vocês prestam atenção. E mesmo se você não estiver prestando, você está fazendo cara de que está prestando atenção. Então, para mim, está confortável. Mas criança não, cada um tem uma idade, né? Um absorve melhor, a Luísa respondia mais rápido, o João também. E no final foram minutos, a gente cantou uma música sobre o amor de Deus. E eles ficaram felizes com aquele momento. E talvez você fale assim, Camila, normal. Realmente, queridos, você ensinar a palavra de Deus na sua casa é algo normal. Mas você precisa estar atento e ser intencional para, às vezes, sair da rotina e fazer o que precisa ser feito. E o João está naquela fase dos 7 para os 8 anos, muito espontâneo, ele gosta de falar de Jesus na escola, ele já falou no outro dia, mãe, aquilo lá que você me ensinou, eu já falei para minha amiga. E aí, no dia eu falei, e aí o texto terminava assim, porque Deus faz infinitamente mais, além do que você pensa, imagina. Aí eu falei, vocês perceberam que Deus primeiro falou que Ele ama vocês, para depois dizer que Ele faz muito por você? Porque se você só entender que Ele te ama, você não vai ficar tão preocupado só pedindo. Porque a gente não é igual um filho interesseiro. Aí eu expliquei para eles, né? O filho interesseiro, ele só pede, mas ele não está nem aí para o amor do pai, tal. Eles, a gente não é, tal. Aí ele falou, mãe, eu expliquei na minha sala, expliquei para minha amiga, e ela entendeu, e ela falou, eu sou a filha interesseira. Eu falei, como assim, Joana? Ele falou, ela só fala com Deus para pedir as coisas. Aí eu falei, mas você explicou que tudo bem que Deus ama ela mesmo assim, né? Para ela não ficar com... Não, mãe, eu expliquei, não deixei ela chateada, não. E por que eu te contei tudo isso? Camila, não tem nenhum final assim brilhante, né? Não, queridos, o que eu estou dizendo para você é que isso faz parte do cuidado da sua família. Isso faz parte, não é só tá com a roupa limpa, ter o arroz e feijão na mesa e as coisas físicas, né? Todos os cuidados são importantes. Essa ação deliberada, antecipada, pensada, ela envolve o cuidado material, o cuidado emocional e o cuidado físico. E às vezes a gente acha que o cuidado, às vezes como pai, como mãe, dependendo da criação que a gente teve, a gente coloca o cuidado como algo só físico, né? Não, tá suprido, tá tudo em ordem, tá limpinho, tá cheiroso. E que bom, tem que estar assim mesmo, né? Que coisa boa, a gente tem que manter as coisas em ordem. Mas todas essas áreas são importantes. Esse cuidado aqui, essa ação deliberada, essa intencionalidade são para as 3 áreas. É uma construção. Nós estamos em construção. Esse versículo não deve ser um versículo que nos condena, mas um versículo que nos exorta. E a exortação divina, ela vem para nos animar a fazer o certo, amém? Então, esse culto, queridos, não é para tipo, Camila, nunca fiz um culto. Queridos, eu não consigo fazer isso todo dia. Mas aquele dia deu certo. Agora, o que a gente não pode fazer na nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa e com os nossos filhos, é desistir. Desistir não é uma opção para nós. Desistir não é uma opção para nós. Nós não podemos desistir de amar, nós não podemos desistir de educar, nós não podemos desistir de dar a comida certa. Tem filho que experimenta tudo, tem filho que não experimenta nada. E aí, o que você faz? Você insiste. Porque isso faz parte de uma ação responsável, intencional. Eu sempre falo isso para um deles lá, que não
Eu não vou dar sempre os nomes, né? Senão vocês vão saber tudo. Aí eles ficam, mãe, você também fala tudo. Tem um deles lá que não gostava de macarrão à bolonhesa de jeito nenhum. E quem sabe aqui que macarrão à bolonhesa salva a pele na segunda-feira? Porque eu estou arrumando as coisas da igreja, a gente trabalhou o dia todo, eu quero um almoço rápido. Mas o bendito nunca queria comer e eu queria fazer... né, já falei. Eu sou péssima na descrição. Mas ele come bem, é que quando ele encrespa com o negócio é complicado. Ele come as outras coisas muito bem. E ele era pequenininho, depois da introdução alimentar não queria, com 2 anos não queria, com 3 anos... Mas eu sou chata. E aí, o meu marido está concordando. O chato não vai me vencer. Toda vez que eu fazia, eu falava, você não quer experimentar nem um pouquinho? Um fiozinho. É igual do yakisoba que você gosta. É igual do macarrão X que você... Não quero, mãe. Não quero, mãe. E comia e botava para fora. Eu, tá bom. Dava outra semana. E aí, quantos sabem aqui que o paladar vai mudando? E aí, teve um dia... dessas minhas insistências, que experimentou. Gostei. E hoje ele fala, faz macarrão, mãe, com carne moída. E eu fico toda feliz na segunda-feira, eu faço e todo mundo come. E glória a Deus, valeu a pena esses muitos dias de insistência. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que você não precisa se acostumar com o que não está dando certo. Em todas as áreas. Seja no financeiro, no emocional. Logo quando a gente casou, a gente tinha uma perspectiva da forma de falar sobre dinheiro muito diferente. E eu queria pôr uma planilha detalhada. E ele colocava a planilha lá, 5 itens, resumia. Eu, não, tem que colocar... E aí sempre o final da reunião financeira não dava certo. Era treta. Aí sempre terminava assim, então quer saber? Faz do jeito que você quiser, tá bom. Só paga as contas aí. Porque na minha cabeça tinha que pôr lá. Não, dele não, põe lá, cartão, X. Mas sabe, queridos, você não pode desistir. É essa família que você tem. Você casou com esse ser humano. Por algum motivo. Não é? Não, estou falando dele não, gente. Estou falando do seu. Você casou com ele, você casou com ela. E você ama essa pessoa. Qual o sentido de não fazer isso dar certo? Nenhum. Não tem sentido. Então aqui ele está falando, cuide daquilo que é teu. Porque não vai ter, queridos, imposição de mãos milagrosa. Sabe, queridos, a gente tem que entender, e aqui eu coloquei assim o título, né? Cuidando dos seus na perspectiva de Cristo. Porque sobre cuidado e sobre a gente tratar com a nossa família, a gente sabe que tem que fazer. Mas existe, para aquele que é cristão, você não é obrigado a concordar com a Bíblia se você não é um cristão. Mas se você é um cristão e você quer ter uma família firmada na rocha, e a rocha é Cristo, amém? A rocha não é só um lugar de segurança, um lugar concreto, algo figurativo, mas a rocha é Cristo. Então nós precisamos ter uma perspectiva cristocêntrica a respeito da família. E quando a gente vai lá ver, você não precisa abrir, mas em Colossenses 1, no versículo 17, diz assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, Cristo, queridos, ele é antes de tudo. Nele tudo subsiste, ele é o cabeça, ele é o princípio, ele é o primogênito, e foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse nele. Então, quando a gente olha Cristo, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, inclusive cuidar da nossa família, tem que ser usando os óculos de Cristo. Tem que ser colocando Cristo através das nossas lentes, porque senão a gente sempre vai ficar preso a algum dogma, algum sofisma, alguma instrução que a gente possa ter recebido que não é a mais correta. Mas se a gente começa a colocar Cristo em tudo que a gente vai fazer, as nossas decisões começam a ser diferentes. Em Colossenses 3, no verso 11, vai falar justamente sobre isso. Que não tem, eu até anotei aqui, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Quando a gente vê esse texto, a gente está vendo o seguinte, não tem título, não tem nada que seja maior do que entender que Cristo é tudo em todos.
Você pode ser marido, você pode ser esposa, você pode ser filho, você pode ser empresário, pastor, você pode ser americano, espanhol, seja o que for. Nada disso está acima da questão de que se você nasceu de novo, Cristo te preencheu. E que você é um filho de Deus. Então, o seu valor não é definido pela sua posição. E por que você está falando isso, Camila? Porque isso tem tudo a ver no ambiente familiar. Pessoas que estão muito conectadas ao valor delas, a uma autoafirmação, se elas estão inseguras, se elas estão com a autoestima abalada, isso afeta o relacionamento. Você sabia disso? Você tem que estar confiante no Senhor de quem você é para Ele. E você é filho de Deus. Porque não vai ser o que o seu marido ou a sua esposa faz por você que vai aumentar o seu valor. Ou diminuir ele. Então, quando você serve o seu marido ou a sua esposa, isso não te diminui. E se você está na perspectiva cristã, se você está na perspectiva de Cristo, você vai conseguir fazer isso com mais leveza, com mais tranquilidade. Porque o seu valor não está na ação, você entende? O seu valor não vai estar naquilo que você está fazendo, mas no fato de que Jesus pagou um alto preço por você. Sabe que o valor de algo é definido pelo preço que você paga nele? Esses dias aí saiu eu não vou usar nomes, né? Vou tentar. Mas saiu esses dias aí uma grife de coisas de casa muito famosa que estava usando o cheirinho de uma marca que era mais acessível. E todo mundo falando, e o povo pagando milhões para ter o mesmo cheiro dela lá. E aí eu fiquei pensando, o valor quem dá é quem está vendendo. Quem quiser pagar é que pague. Não é assim? Não sei se ela estava plagiando ou não, né? Não vem ao caso, mas estou dando aqui um exemplo de valor e de pagamento. Quem dá valor para o que você faz é você. Quem deu valor para você? O preço que te pagaram. Quanto foi o seu valor? O sangue de Cristo. Então, o que define o seu valor? O preço que você foi comprado. Eu fui comprada por um alto preço. Na minha insuficiência, na minha insignificância sem Jesus, eu não valia muito, mas Ele decidiu colocar um valor em mim. E Ele colocou um valor de sangue. A partir do momento que Ele me paga com o sangue de Cristo, queridos, eu tenho muito valor para Ele. E quando você entende isso, Cristo se torna o centro da sua vida. Ele se torna mesmo esse ponto de partida, esse ponto de chegada. Para cuidarmos dos nossos na perspectiva de Cristo, deve ter um tipo de atitude no coração muito presente. Se você é casado, você vai concordar comigo. Se você ainda não for, você vai poder carregar isso. Traz aqui a sacolinha, amor, por favor. Eu trouxe só um exemplo aqui. Tem um texto em Filipenses, no capítulo 2, no versos 5 ao 7, que diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui Paulo está dando um conselho para quem é crente, para quem é filho de Deus. Ele falou, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A primeira coisa que Jesus fez para poder fazer o que ele precisava fazer, para ele poder cumprir a missão dele, e você e a sua família têm uma missão, amém? A primeira coisa que ele fez foi ter um tipo de sentimento. Ele não se apegou em ser igual a Deus. Eu fico pensando, ele não se apegou em ser igual a Deus. Às vezes a gente se apega em cada coisa. Ah, não, falou comigo daquele jeito. Querido, ele não se apegou em ser Deus. Então, a primeira coisa... Quando você vai formar uma família... Esse aqui é o Lucas, sou eu. A gente está murchando a cada dia, gente. A gente vai chegar lá. Mas aqui eu trouxe um exemplo. Pode ser você e seu marido também. São duas pessoas no relacionamento. A primeira coisa que você tem que... Aqui. A primeira coisa que você precisa fazer para ter em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando você for casar, você precisa se esvaziar. Desculpa.
tirar esse saquinho aqui. Para Jesus poder fazer o que ele precisava fazer, queridos, ele precisou se esvaziar de si mesmo. Aqui está dizendo que ele assumiu forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Queridos, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Se ele não tivesse vindo como homem, ele não ia precisar ter sido ungido por Deus e pelo Espírito Santo, como diz em Atos 10, 38. Ele não precisaria passar pelo batismo, ele não teria sido tentado de verdade, teria sido só uma simulação no deserto, a tentação. Afinal, ele é só Deus. Não. Ele assumiu figura humana, ele assumiu uma postura de servo, ele assumiu uma postura inferior a de ser Deus, para poder fazer o que precisava. Então, para cuidarmos, queridos, dos nossos na perspectiva de Cristo, nós vamos precisar nos esvaziar e assumir uma postura diferente. Porque se a gente não estiver disposto a se esvaziar, sabe de uma coisa? Continue andando sozinho. Porque num relacionamento, muitas vezes a gente vai precisar mesmo preferir ter a paz. Esses dias eu vi uma comparação muito boa na internet. Não era um versículo não, mas era de Deus. E aí falava assim, que num casamento a gente acha que é sempre 50%, 50%, no sentido de colaboração. Mas sabe que tem dia que tem um que vai estar 20%? E você vai ficar, se você ficar com aquela cabeça, não, o meu é 50%, ele tem que me dar 50%. Se não me der 50%, não vale. E se naquele dia ele não consegue? Aí você vai precisar dar o restante. Mas se você estiver cheio de si, você não faz isso. Se você não entender que aquele dia foi difícil para ele. Se você não entender que ele está com dificuldade, ou ela está com dificuldade naquela área, que está sendo um momento de pressão. Eu sei que às vezes quando a gente se doa e a gente está passando por um processo de pressão e um do casal está com mais dificuldade, você está se doando, tem uma hora que você se cansa também. E eu não estou dizendo do outro se acomodar nessa situação. Mas eu estou dizendo de algo justo. De algo de alguém que ama. E quando a gente ama, a gente vai precisar fazer isso. Se a gente não se esvazia, se a gente não tem essa humildade, queridos, como Cristo teve. Porque talvez você pense, não, mas eu não quero viver assim. Queridos, mas Jesus fez isso. Se Jesus orou, você acha que não vai precisar orar? Se Jesus foi batizado, foi ungido, você acha que você não vai precisar? Se Jesus se submeteu, você acha que você não vai precisar? Se Jesus perdoou, você acha que não vai precisar? Chega a ser até uma infantilidade da nossa parte. Achar que nós vamos ter uma vida onde nós não vamos ter esse tipo de renúncia. Porque não foi isso que a Bíblia nos disse. O que Jesus nos disse é que porque Ele estava em nós, nós poderíamos vencer o mundo. Nós poderíamos vencer as aflições. E aqui, queridos, tem um texto, você não precisa abrir, mas em Mateus 11, 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe uma forma de cuidar com mais leveza na sua família? Além dessa questão de você se esvaziar mesmo e falar, poxa, tem dia que eu vou precisar me doar um pouco mais. É você entender que essa humildade vai trazer descanso para a sua alma. Você sabia que o orgulho te cansa? O orgulho de querer sempre estar por cima no final de um ponto. Não vai trazer um ambiente de leveza para sua casa, vai trazer um ambiente de cansaço, de peso. Pessoas humildes, geralmente, elas têm em si um semblante sereno. Porque elas não estão tão preocupadas em que as pessoas do lado achem algo sobre elas. Elas simplesmente estão tranquilas. E eu sei que isso nem sempre é fácil. É por isso que Jesus disse, ei, aprenda de mim. Aprenda de mim. É um dia a dia. Ele fala, se você aprender, toma sobre você o meu jugo. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, achareis, é um resultado, descanso para a vossa
alma. Para cuidar dos nossos, queridos, a gente vai precisar desse tipo de sentimento. E não vai ser todo dia que você vai estar querendo andar assim. Eu posso te garantir. Às vezes você não vai querer. Às vezes você vai ficar irritado. Às vezes você vai querer que ele tivesse feito de um outro jeito. Eu vou contar aqui um exemplo. Não recriminem o pastor, tá bom? A cara dele. Quando a gente casou, tem um pessoal lá da obra que eu já ensinei. Quando a pessoa ela tem muitos pontos a serem considerados na alimentação, alguma coisa, não é que a pessoa é chata, ela é criteriosa. Você conhece alguém criterioso? Se você não conhece, talvez seja você. Pode ser que você seja criterioso. E eu lembro que quando a gente casou, às vezes eu fazia arroz, né, toda feliz no começo de casada, né, querendo agradar. E aí, sabe quando começa a ficar aquele marronzinho no fundo do arroz? Bem pouquinho, não chegava a queimar. Sabe, só um pouquinho. Coisa besta. Bem pouquinho mesmo. Ele falava, então, Caçaqué, para mim muda o gosto. E eu ficava assim, quando ele falava isso, gente, sabe aquela expressão pistola? Eu ficava pistola, meu amigo. Eu chegava do meu trabalho. Eu era uma pessoa que trabalhava desde os 12 anos. Eu tinha a minha vida. Eu tinha minhas ideias. E aí ele falava do arroz. Gente, não mudava nada o gosto, estava igual. E no começo eu ficava brava mesmo. Eu falava, não, no começo não. Na primeira vez, né, você quer agradar? Não, eu vou tentar. Não. Na segunda já... Tipo assim, não acredito que ele vai continuar com essa ideia. Né? Mas aí eu comecei a perceber que realmente, depois eu fui percebendo, ele tem um nariz que ele consegue sentir o cheiro assim. Se você colocou um negócio que vai começar a queimar, ele já sentiu antes. Se você tem problema com gases, não fica perto dele. Porque ele vai perceber. Antes que você pense, ele já está falando. Foi você. Ele consegue. E aí eu fui percebendo que não era uma frescura. Ele realmente sentia. Eu não sentia. E aí, queridos, eu poderia tornar isso a Terceira Guerra Mundial. Ou eu poderia pensar, também eu vou ficar profissional do arroz. E, queridos, eu posso dizer para você que é muito raro hoje o meu arroz ficar nem um tiquinho marronzinho. Porque eu falei, quer saber? Já que eu estou casada mesmo e ele não gosta desse marronzinho e sou eu que faço o arroz, eu falei, eu vou descobrir a hora certa. Porque a gente tinha acabado de casar, o fogão era diferente da casa da minha mãe. Você sabe disso, não é? Cada panela tem um tempo, cada fogão tem um tempo. E aí eu falei, bom, vou aprender, vou fazer e vai ficar certo. E deu certo, ficou tudo bem. Ele ama minha comida, graças a Deus. Né, amor? E tá tudo bem. Ele não é chato, gente. Ele só tem um paladar mais aguçado. Mas ele é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E aí, queridos, por que eu estou falando isso para você? Porque você pode considerar algumas coisas no seu casamento como uma afronta. E eu dei esse exemplo que é uma coisa muito pequena, muito, né, besta, por assim dizer. Mas você também pode usar as coisas do seu marido ou da sua esposa, que hoje são diferentes das suas, para se tornar alguém melhor. E eu comecei a pensar, puxa, se ele é tão criterioso e casou comigo, eu devo ser muito boa. Então você pode inverter, entendeu? Quando começar, você vai mudando a forma de pensar. E é verdade, querido, sabe de uma coisa? A pessoa que está do seu lado está para te fazer crescer. As coisas que de repente incomodam ela, que não incomodam você, vão te fazer crescer. E isso me ajudou, e isso nos ajudou. Da mesma forma, o inverso. Tem coisas que eu sou chata, que eu não quero dormir daquele jeito. Ele fica, Camila, por que isso? Me incomoda, eu não gosto. E sabe, eu tenho certeza que eu devo ter ajudado ele a melhorar em alguma coisa também. Eu espero assim. Num outro culto ele pode contar algum testemunho. Chumbo trocado tá valendo, né? Mas, gente, o que eu estou querendo dizer para você, a gente pode usar o cuidado que a gente tem para se tornar uma pessoa melhor. Se a gente simplesmente for humilde.
para falar, tudo bem, ele não gosta, mas o arroz é para ficar marrom? Não é, o arroz é branco. E se eu for humilde, eu vou dizer, realmente, errei o tempo. Vou acertar na próxima e vai dar tudo certo. Então, o cuidado, ele parte de uma perspectiva cristã, cristocêntrica, para que a paz comece a reinar com mais facilidade na nossa casa. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 21 ao 31. Eu vou ler aqui na NVI, se você tiver com a Bíblia digital, você pode ajustar aí na mesma versão. Efésios 5. Você achou? Vamos lá. Sujeitem-se uns aos outros por temor a... Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só. Então, queridos, quando a gente olha a família e para o cuidado dela, a gente tem que entender que a gente está participando de uma grande gestão. E não adianta, quando a gente quer fugir da gestão da nossa família, a gente não está se permitindo ser treinado para ser um bom gestor lá fora. Porque em casa você vai ter gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão de tecnologia, gestão de alimentação. Então não ache que é fácil fazer a gestão de uma casa. Acontece que hoje todo mundo quer terceirizar. E aí depois, no fim, dá tudo errado, a pessoa fica, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente negligencia a gestão da nossa casa. A gestão da nossa família. Quando a gente tem mais de 2 pessoas, queridos, tem 2 pessoas, já é uma equipe. Já existe gestão, já existe consumo. Você já viu quanto de lixo você produz na sua casa? Eu não sei o que acontece, na minha, são sacos e sacos. Eu fico todo dia, amor, o lixo, amor, o lixo. Lembra que eu sou chata? Amor, o lixo, amor, o lixo. A minha função é dizer, amor, o lixo. Porque tem muito lixo. Acontece uma gestão naquela casa. E se a gente não entender que existem papéis distintos, a gente vai ter complicação. Se a gente quiser fazer as mesmas coisas, não vai dar certo. Então, a gente sabe que cada casa vai se organizar à sua maneira. Mas aqui a Bíblia está falando sobre papéis espirituais, papéis que são distintos dentro de uma casa. E a gente tem que entender essas 2 coisas que eu achei muito interessante. Você percebeu que nesse texto de Efésios, que Paulo está dando uma instrução sobre a família e como se portar, ele não pegou, então, mulher, faça como a mulher de Provérbios. Homem, faça como, sei lá, um marido X, Abraão, faça como Davi. Não. Ele falou, mulheres, olhem para Cristo. Maridos, olhem para Cristo. Por que a gente sabe que é possível? Porque estamos em Cristo. Por que a gente sabe que dá para a gente ter um bom exemplo? Porque olhamos para... Então ele está dizendo, aqui começa, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Se como mulher eu olhar para Cristo, eu vou saber como é esse tipo de submissão. Como é leve, como é poderoso, como carrega autoridade, como carrega resultado. Como faz parte de uma missão e de um propósito maior, se eu fizer como Cristo. Cristo era Deus e se fez homem, porque se importava que vissem o Pai. Você como esposa, você está competindo com o seu marido ou você quer que as pessoas vejam como ele está indo bem? É o sentimento que tinha em Jesus. Ele falava, olhem para mim e vejam o Pai. Eu quero que olhem para mim e falem, essa mulher deve ter um bom marido do lado dela. Deve ter uma boa equipe do lado dela. Eu quero que olhem para os meus filhos e não vejam só, nossa, essa mãe deve ser maravilhosa, porque esse pai
Não, você não está competindo com seu marido. A missão é a mesma. Você não precisa ter ciúme dele, não. Se teu filho ama abraçar ele, talvez você que está lá o dia inteiro. Não tem problema. Cristo queria que vissem o Pai. Ele não estava competindo com Deus. Jesus não veio da terra falando, tá vendo? O filho desceu, o Pai está lá. Ia ser estranho, né, se Jesus falasse isso. Eu desci, o Pai ficou lá. Sabe o que é isso que às vezes a gente faz? Jesus queria servi-lo da melhor forma. Ele ouvia o que Deus falava. Ele considerava a autoridade do Pai. As suas palavras eram consideradas. A missão do Pai era a mesma missão dele. É isso que a Bíblia está falando sobre a esposa. Para você ser como Jesus foi. Ah, eu não acho. Eu sou mulher. Querida, você é maior do que Jesus. Porque Jesus se submeteu a cumprir uma grande missão. E aqui ele está dizendo, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aí depois ele fala, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se eu, como marido, olhar para Cristo, eu saberei como é o amor sacrificial. Cristo se entregou, amou, santificou, tinha zelo pela igreja. Ele queria devolver ao Senhor uma igreja pura, cuidada, imaculada. Como você tem tratado a sua esposa? Eu sou o tipo de mãe que, se eu precisar, e acho que a maioria aqui, tirar qualquer coisa e dar para os meus filhos de mim, eu vou fazer isso. Mas eu espero que meu marido faça isso por mim. Tem esposa, queridos, que tem que vir a mãe do próprio marido, onde é ela que se abdica para dar para o marido. Não está certo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Cristo se entregou com amor sacrificial. Ele entregou uma igreja protegida, alimentada pela palavra, cuidada. Jesus era o bom pastor, ele tinha zelo espiritual. Qual o zelo espiritual que você, marido, tem pela sua casa? Você é aquele que diz, está frio mesmo, vamos faltar no culto? Ou é aquele que diz, não, galera, vamos lá, porque a gente tem um compromisso? A sua esposa espera isso de você. Um líder inspira quando ele tem constância e credibilidade. Ninguém é obrigado, querido, a formar família. Mas quando em Cristo nós formamos uma família, nós temos que entender que a nossa perspectiva é a partir dele. Então a nossa régua é alta. A nossa régua é alta não porque é uma meta inatingível, mas porque existe graça dentro de nós para viver algo diferente do que o mundo tem vivido. E como eu disse, é uma construção. Teve um momento da nossa vida que a reunião das finanças deu certo. E a planilha saiu com suas cores. Não desiste. Talvez sobre um tópico vocês concordaram no primeiro mês de casado. Talvez sobre outro já deu 10 anos, vocês estão tentando achar um equilíbrio ainda. Sabe o que você tem que fazer? Não desistir. Pedir para Deus orientação. Procura um dia melhor para conversar. Ora. Peça sem duvidar no seu coração de sabedoria. E Ele vai te dar. Hoje eu vi, por acaso assim, eu tinha rolado o feed e eu vi um pastor que também trabalha com a área de psicologia e tudo mais. Ele falou algo muito interessante. Quando Lázaro ressuscita e ele vai para fora da tumba, ele estava todo enrolado. Mas ele não tinha como se desenrolar sozinho. Ele teve que falar para alguém, ei, desenrola ele. Às vezes no casamento é isso. Eu desenrolo um pouco ele me desenrola um pouco.
Tem parte que eu estou enrolada, ele vai e me ajuda. O que a gente não pode achar é que são dois mundos separados e que cada um tem uma missão, cada um tem um... Tudo bem, tem coisas que Deus pediu para que eu fizesse como Camila, individual, outras para Ele. Mas a nossa família, quanto marido e mulher, existe um propósito como família. Existe uma missão como família. E se eu não cuido dos meus na perspectiva de Cristo, eu falho. Se eu sou uma esposa que não acredita no chamado do meu marido, naquilo que Deus está chamando ele para fazer, ou se porque eu tenho os meus traumas, em vez de eu me curar para poder deixar ele viver as coisas de Deus, eu fico, quer saber? Deus me livre. Negócio de andar pela fé. Quando surge uma família, a gente tem que entender que surgiram ali missões, propósitos divinos, fases. Quando temos mais de uma pessoa, somos uma equipe, temos papéis e temos resultados. Se eu entendo que o meu marido é esse que se sacrifica de um pedaço de frango a uma roupa, a uma coisa mais séria, eu não vou ter problema nenhum em pegar junto com ele. Ah, mas e se ele não fizer? Mesmo assim, a sua parte você precisa fazer. Porque senão sabe o que acontece? Uma outra coisa que pode impedir esse cuidado dos seus é você só fazer se o outro fizer. Sabe aquela musiquinha do Rei Leão? O ciclo sem fim. Eu não faço, ele não faz, eu não faço, ele não faz, eu não faço. Ele não faz, eu também não faço, ele não faz. Sabe onde vocês vão chegar? Em lugar nenhum. Nós mulheres é necessário nós sabermos que nós temos um papel fundamental na gestão do lar, nesse cuidado, queridos. A gente carrega muitas soluções para a organização de rotina, para delimitações de tempo, de espaço. Nós temos essa capacidade. E talvez você tenha falado, mas eu não fui criado dessa forma. Mas em Deus tem capacidade para a gente melhorar, queridas. Tem capacidade para a gente... Camila, não tive exemplo na minha casa da limpeza que eu gostaria, de cozinhar, ou então eu trabalhei muito cedo, não aprendi. Não tem problema. Seu marido pode e deve fazer as coisas domésticas, mas você também precisa aprender e fazer. Você precisa. Se você tiver sonho de ter filho, o que você vai fazer na introdução alimentar? Você vai pedir marmitex o resto da vida? Você é um adulto funcional. Você não precisa ser Masterchef não, mas arroz, feijão, carne, salada, você tem que aprender. A esposa e a mãe carregam nela muitas soluções e organizações de rotina. Nós delimitamos espaços de tempo, previsibilidade do dia a dia. Sabe que criança precisa de previsibilidade? A preguiça precisa ser vencida todos os dias. O amor pela casa deve ser reabastecido quando nós vemos os nossos sendo supridos nas necessidades deles. Por mais que às vezes você está cansado, tem sensação melhor do que ver o negócio feito? Todo mundo dormindo em paz? Aí você vai para o seu quarto. Venci mais uma. Sabe, às vezes a gente valoriza tanto quem está lá, o homem ou a mulher que trabalha numa grande multinacional, que tem um grande cargo, que é um grande diretor. Isso é maravilhoso, queridos. Eu admiro também. Já trabalhei fora, até por muitos anos. E eu admiro também. Mas sabe, queridos, é tão trabalhoso e tão nobre quanto aquilo que você faz na sua casa. Quanto o feijão que você lembra de cozinhar e botar no potinho lá no freezer para você ter quando você precisar. Camila, eu não acredito que você está falando isso. Gente, o óbvio precisa ser dito, sabia? Eu tenho percebido isso. Marido, você precisa também ter uma visão clara de missão e de propósito para sua família. Se você tem uma esposa visionária, cheia de sonhos e talentos, glória a Deus por isso. Apoie e viva junto tudo que Deus der para vocês. Mas entenda que Deus quer dar uma direção de liderança para você. E que não é só fazer as coisas do presente. Deus quer guiar você para um futuro. Marido, você precisa ter visão de futuro.
Deus não te criou para ter visão de galinha, para ter só uma visão materialista do hoje. Aonde você quer levar a sua família? Quais são os planos? Não, tudo que eu sei é que eu levo comida para casa e quero trocar de carro. Muito bom, isso já é um começo. Mas não é só isso. E sobre o que Deus tem para vocês? Sobre as pessoas que vocês precisam alcançar? E sobre o discipulado dos seus filhos? Qual é o plano? Qual é a meta? Quão próximo você está de Deus? Lembra? Na perspectiva de Cristo, a liderança é ouvir o que Deus fala para poder exercer a autoridade. Muitas vezes a nossa autoridade está fraca, porque ela é carregada de ego, de carne, de vontade própria. E liderança não é assim, queridos. Liderança é algo inspirador. Não é que a pessoa do seu lado, o seu líder, não vai falhar. Falha. Com certeza. Mas quando você vê um desejo genuíno de acertar, quando você vê uma constância, isso traz respeito. Então, antes de ficar exigindo coisas, começa a ser transformado, querido. O homem estava trabalhando no Gênesis quando Deus decide dar uma auxiliadora idônea. Adão não estava lá deitadão, bonecão de barro. Não, ele estava lá vivo. A Bíblia conta que ele estava dando nome para as coisas e Deus dá um descanso. E no descanso dele, ele tira uma costela e transforma a costela numa mulher. Quando Adão acorda e ele vê, ele fala: essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. A Bíblia chama ela de auxiliadora idônea. Um homem que tinha um propósito, que tinha uma missão, que sabia o que estava fazendo, que conversava com Deus. A Bíblia fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Sabe o que isso quer dizer? Claro, Camila. Não é sobre isso que eu estou falando. Você acha que Deus falou, eles estavam nus e não se envergonhavam porque havia transparência no relacionamento. Não havia vergonha. Havia nobreza naquele relacionamento. Eles tinham um propósito, uma missão. Estava claro, esclarecido. Eles eram uma equipe. Uma auxiliadora idônea, adequada. Que veio para somar. Um homem que sabia para onde estava indo. É isso que nós precisamos, queridos. Parece simples, mas parece que a gente sempre esbarra nas mesmas coisas. Eu queria concluir com um texto de Hebreus, capítulo 11. Você pode acompanhar aqui no telão. 11:6. Eu não me lembrava que, depois a gente vai ler o 6 e o 7, eu não me lembrava que o 7 estava tão próximo desse 6, embora 6 e 7 estejam próximos, mas eu não me lembrava o conteúdo. E olha que interessante, que a gente usa muito esse texto, afinal a gente fala muito sobre fé aqui na igreja. Põe aí, pode pôr. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Na minha versão diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Nós estamos diante de coisas que os nossos olhos não viram ainda. Pela fé, nós precisamos entender. Deus tem dado uma missão para nós, para que nós vivamos e salvemos a nossa família. É nossa responsabilidade, querido. Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia. Oh, Pai, obrigado. Feche seus olhos, queridos. Eu tenho certeza que foi um culto onde nós pudemos refletir. Existem coisas em mim, existem coisas em você que nós estamos construindo no Senhor, nessa perspectiva a partir de Cristo. E a minha oração é que nós saiamos daqui exortados para uma mudança, para melhor. Onde nós possamos
ser mesmo cada vez mais essa mulher que entende o propósito de Deus para nós, que sabe zelar pelos da sua casa, zelar pelos bens que Deus tem trazido às nossas mãos. Que os homens se levantem debaixo de uma liderança amorosa, ousada, visionária, constante, forte. Pai, no nome de Jesus, pela fé eu já vejo famílias ainda mais fortes, famílias poderosas no Senhor, Pai, que se levantam para construir aquilo que você tem chamado a gente para construir, porque isso é salvação para a nossa família. Porque a tua volta vai ser como nos dias de Noé. Uns vão casar, vão se dar em casamento, construir casas e repentinamente você virá. E que nós saibamos, Pai, fazer o mais importante. Conservar a nossa coroa para que ela não seja tomada. E guardar aqueles que são da nossa responsabilidade, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, pela tua unção que despedaça julgos, pesos, mentiras e sofismas, Pai. Aquilo que estava nos prendendo a hábitos antigos, hábitos anteriores, hábitos do velho homem, Pai. Ciclos, Pai, viciosos, padrões de comportamento que vêm da nossa própria família, Pai. De rebeldia, de grosseria, de aspereza, Pai, de infantilidade. Ciclos, Pai, que se repetem. Nós declaramos, nós não vamos, Pai, perpetuar esses comportamentos. Em Cristo e a partir de uma perspectiva de Cristo, Pai, nós vamos viver o novo de Deus para nossa casa e para nossa família. Nós não vamos desistir, Pai. Nós não vamos desistir. Nós já vimos tantas vitórias nesse tempo, Pai, mas existe tantas outras ainda. E eu declaro que no nome de Jesus a nossa família vai ser, Pai, como aquele milagre do casamento. Conforme a palavra vai entrando, Pai, o melhor vinho vai ficando para o final, Senhor. A palavra vai entrando no nosso coração, Pai. E nós vamos sendo refinados pelo fogo do Teu Espírito. Nós vamos sendo refinados. Oh, Pai, nós somos filhos valiosos para Você, Senhor. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos a viver de forma que a Tua glória se manifeste na nossa casa, Senhor. Que a nossa conduta, Pai, afete a todos nós da nossa casa, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a nossa conduta faz com que a nossa oração chegue aos céus. A Tua palavra diz que a qualidade da nossa oferta, Pai, antes sai de um bom relacionamento com quem está do nosso lado. A Tua palavra também diz que no meio da adoração nós temos que levantar as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda. A Tua palavra também diz para nós não entristecermos o Teu Espírito. Ensina-nos, Senhor, nessa noite a sair da mesmice, a sair da mesma coisa e saber que nós não precisamos morrer da mesma forma que nós estamos hoje, Pai. Chacoalha mesmo por dentro, Pai. Oh, move o nosso coração. Nos atrai para a Sua verdade. Como um imã é a Tua palavra para o nosso coração. Ainda que às vezes confrontados, ainda que às vezes perplexos, chateados com a gente mesmo, que nós possamos nos quebrantar e dizer: Pai, não vai ficar desse jeito. Não. Vai melhorar, vai mudar, vai transformar, vai lapidar, vai melhorar, vai transformar, vai lapidar, vai aperfeiçoar os santos, os santos, os santos. Famílias benditas, vai lapidar, vai melhorar, vai transformar, vai levantar, vai quebrantar os corações. Não da mesma forma, não da mesma maneira. Oh, obrigado, Pai. Você é bom, Jesus. Você é bom, Jesus. Sabe, querido, se você está aqui, você tem a oportunidade de, caso seu marido ou sua esposa esteja em casa, ore por ele. Se você está aqui com o seu cônjuge, ore com ele também. Enquanto eu faço alguns convites, eu quero que você tenha a oportunidade de orar pela sua família debaixo da unção que está nesse culto. Existem coisas que estão prestes a romper
membranas que precisam ser rompidas para que projetos nasçam da sua vida, queridos. Deus não vai mudar a fase até que algumas membranas se rompam. Então ore mesmo com a sua família. Se você está com ela, se não, interceda daqui por ela, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Te habilitou. Não mais os mesmos, não mais os mesmos. Enquanto você ora, enquanto você está aqui, eu queria te fazer um convite. Talvez você tenha entrado nesse lugar a primeira vez ou algumas vezes. Mas se você nunca disse, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, tudo que nós falamos aqui é para aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor da vida deles. O motivo de estarmos aqui cultuando é porque nós cremos que existiu um Deus que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e que morreu por nós em nosso favor para nos perdoar dos nossos pecados. E a Bíblia diz que é necessário para que eu e você tenhamos salvação, crer em Deus de todo o nosso coração e dizermos, Jesus Cristo, eu creio no teu sacrifício. Se você já crê no seu coração, mas você nunca disse com a sua boca, Senhor Jesus, seja o meu Senhor, e nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, eu sei que seu coração ardia enquanto eu falava. Eu queria fazer essa oração simples com você, mas a mais poderosa. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja fazer? Se houver, levante sua mão direita bem alto. Você não vai precisar subir aqui não, é aqui embaixo, a gente ora, te abraça e você vai viver o maior milagre que um ser humano pode viver, o novo nascimento em Cristo Jesus. Alguém? Alguém que nunca disse, Senhor Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador e deseja fazer isso nessa noite? Não conheço a todos. Tenha uma atitude de coragem hoje. Transforme o destino da sua vida e da sua eternidade. O céu não é pelo quanto nós merecemos, nenhum de nós mereceríamos. O céu é para aqueles que reconhecem e recebem o perdão de Jesus. Se você nunca disse sim para Jesus e quer fazer isso nessa noite, eu quero orar com você. Há alguém? Se você estava distante do Senhor Jesus, você conhece a palavra, você tem uma aliança, mas você estava distante dessa aliança e nessa noite você quer se reconciliar. Não existe condenação para você, existe festa pelo seu retorno. Há alguém que deseja voltar hoje? Se houver, levante sua mão direita também, eu quero orar com você. Há alguém? Não saia daqui, querido, da mesma forma que você entrou. Há alguém? Se você precisa de oração para cura, enfermidade, vem aqui na frente. Qualquer tipo de dor. Nós cremos que o nome de Jesus é poderoso para sarar e curar. Então vem aqui. E por último, se você precisa de oração, no sentido de que você crê no batismo no Espírito Santo, revestimento de poder sobre a sua vida. A Bíblia fala que é para todo filho. Em Atos capítulo 2, eles aguardaram e todos foram cheios do Espírito. Em diversas passagens no livro de Atos você vai ver a igreja primitiva reunida e os apóstolos chegavam, começavam a pregar. Alguns já tinham batizado nas águas e eles perguntavam sobre o batismo do Espírito. E aqueles que não conheciam, recebiam, eram cheios e falavam em outras línguas. Então se você deseja viver isso que é para a nova aliança, para nós os filhos, o batismo no Espírito Santo é para todo filho, não tem dia especial, não é pelo merecimento, é pela fé.
Se você deseja, vem aqui na frente, nós vamos orar e você vai sair cheio do Espírito. Por quê, Camila? Primeiro, porque se Deus criou é porque é algo bom. Segundo, porque a Bíblia diz que é o revestimento de poder para fazermos aquilo que precisamos fazer, testemunhar do poder dele. A Bíblia também fala que enquanto você ora, você edifica o teu espírito. Muitas vezes já acabaram as palavras em português, você pode interceder no espírito pela sua vida ou a vida de alguém. Enquanto o Espírito ora por você, a sua mente fica infrutífera. É o que a Bíblia fala. Em Judas fala sobre você edificar a sua fé santíssima. Paulo diz que orava mais em outras línguas do que todos os outros ali que estavam ouvindo. Então, querido, religiosidade perde para o poder do Espírito Santo. Se você precisa romper nisso, vem aqui, nós vamos orar por você. E por último, eu queria orar por algumas pessoas. Kelly, acho que é esse o nome, câncer de mama, metástase. Lucas nasceu com algumas complicações, está na UTI. Aruna, pneumonia. E Wesley é testemunho. Oramos no domingo passado, após sofrer uma queda e fazer uma cirurgia no cérebro. Ele acordou, está se recuperando e é considerado um milagre pelos médicos. Aleluia. Vamos orar por esses 3 pedidos. Você pode estender suas mãos para cá. Pai, nós oramos agora, Pai, pela vida dessas 3 pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Teu nome é poderoso para intervir em seja qual for a situação. Você nos deu essa autoridade como igreja. E no nome de Jesus nós declaramos Kelly, Aruna e Lucas sejam curados no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, todo o câncer, Pai, que está afetando a vida daquela retrocedendo, Pai, secando, Pai. Células se orientem. Em nome de Jesus, tudo aquilo que faz parte do corpo dela que está contra, que está fora da vontade de Deus, seja alinhado em nome de Jesus. Aruna, da mesma forma, todo o sistema respiratório dela se rendendo à autoridade do nome de Jesus. E o Lucas, que está na UTI, que nasceu ainda tão novo, você tem propósitos divinos para ele. Nós oramos agora, Pai, por cura divina sobre ele, Pai, uma recuperação sobrenatural, Pai, saúde plena e sem sequelas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, aleluia. Enquanto o nosso irmão está recebendo, queridos, eu vou aqui indicar 2 livros. O primeiro do Luciano Subirá, O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Muito bom esse livro. Luciano e Kelly Subirá também, o mesmo autor, com a esposa, Como Flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Amém? Então, queridos, 2 literaturas que vão edificar a sua vida. E antes de você sentar, eu queria que você desse um abraço em alguém e abençoasse essa pessoa. Dissesse, que bom que você veio, que bom que você está aqui.